Bem-vindo ao Fitness Bahia Expo Podcast. Pensa num podcast top, o primeiro do extremo sul da Bahia. Afinal de contas, a feira é a primeira feira que o grupo Tigrão Produções trouxe para Teixeira. Pensa num ambiente top. E o podcast hoje vai quebrar todos os paradigmas da malhação. Oh, meu Deus do céu. Da malhação. É o seguinte, estou aqui com duas figuras importantíssimas no meio fitness. O famoso, o malhado, Badaró. Exatamente. Badaró? Isso é nome cangaceiro. E a gata, a psicóloga que vai tomar conta de mim, Cati Palatino. Pensa na mulher top. É o seguinte, a gente hoje vai bater um papo, vamos falar um pouquinho mais como você chegou até onde você está. Vamos conhecer o cara que transforma as vidas, não só músculo, vida, saúde, né? Começa daqui, depois vai dar certo. Então hoje é um dia especial, a feira promete quebrar recordes e vocês são os propulsores também desse momento importante aqui no nosso extremo sul da Bahia. As damas primeiro, tá, Badaró? Tchau você. Perfeitamente. Minha amiga linda, poderosa, fala pra nós a pergunta clichê. Quem é Cátia Paladino? Olá, Marco. Cátia Paladino, uma psicóloga, especialista em saúde mental, em alta performance, tem uma trajetória aí no mundo fitness, numa perspectiva de amor próprio e de autocuidado. E vamos, de 2020 para cá, eu emergi no estudo aí da física quântica, da psicanálise, e eu construí uma teoria minha chamada quântica análise, que ajuda o sujeito a despertar para o lugar de amor, cuidar aí das suas marcas emocionais, né, dentro da perspectiva da psicologia, mas também trazer possibilidade dele mudar a vida dele a partir da ciência quântica e da percepção de potência humana, de transformação. Então, eu acredito que todos nós temos potencial de transformação para uma vida saudável, e eu preciso ajudar as pessoas, a partir do meu conhecimento, do meu saber, a entender que isso é muito mais sutil e simples do que eles acreditam. Nossa, já chegou chegando. Pensa na mulher top. Física quântica. Amo. Eu tô pensando já na NASA. Eita, pô! Agora você, Malhado, fala seu nome, de onde você veio. Muito boa noite. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui participando desse podcast, participando desse evento incrível, né? Um evento pioneiro aqui na região, no extremo sul da Bahia. Meu nome é Victor Badaró, eu sou treinador profissional pela IFBB Pro League. Sou treinador de atletas bodybuilder, né? Especialmente mulheres. Eu trabalho mais especificamente com o público feminino, então minha especialidade é em treinamento voltado para mulheres, para o grupo feminino, né? E também na preparação de atletas bodybuilder das categorias femininas. Sou natural de Ilhéus, estou nesse meio aí da alta performance, do treinamento voltado para atletas há mais de 15 anos. E minha trajetória também foi basicamente essa na academia. Desde a minha graduação, eu estagiei em várias academias lá na minha cidade. E a partir daí foi despertando esse feeling. Essa trajetória também foi basicamente essa na academia. Desde a minha graduação, eu estagiei em várias academias lá na minha cidade. E a partir daí foi despertando esse feeling, esse know-how de trabalhar especificamente com o público feminino. Não é à toa que lá em Ilhéus eu sou conhecido como construtor dos glúteos femininos. Ui! Eita! Rapaz, que massa! E a psicóloga? A pior batalha que se tem é de você contra você mesmo. Perfeito. Fala pra nós como que foi essa batalha para chegar onde você chegou com esse corpo quase que perfeito. Gratidão. Então, eu não sou diferente de nenhuma outra mulher que tem uma rotina aí intensa. Eu tenho 2 filhos, eu trabalho em 3 municípios, eu tenho uma clínica, eu palestro, eu tenho uma casa para cuidar sozinha. Então, assim, eu entendo exatamente na prática de onde a maioria das mulheres e dos homens também falam, nessa vida frenética de produzir, 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 dar conta. Então, eu entendo, é como diz Freire, né? Não existe teoria sem prática, é verbalismo. Então, eu entendo que a união desses 2 lugares é que faz eu ter a expertise de estar aqui, hoje palestrando no Expo, hoje e amanhã, para trazer essa experiência. Mas falando de mim como mulher de busca desse lugar, né? Então, na minha trajetória, eu tenho 20 anos dentro da área da psicologia,
Mas foi na pandemia, não diferente da maioria de nós, que algo ali mudou pra gente, não foi diferente para mim. Então, na pandemia, eu tive uma crise de ansiedade muito forte e eu precisei, ali já cuidava da parte psíquica, já cuidava do corpo, então eu treino há 20 anos. É, comecei a treinar a partir do desconforto de onde eu estava, então meu corpo já não dizia do lugar que eu queria estar, eu era muito magra, eu tinha 49 quilos, e aquilo me incomodava. E eu entendi naquele momento, com 18 anos, que só eu podia mudar aquilo. Não adiantava eu depositar isso para ninguém. Então eu precisei emergir, aí fui para academia, treinar quando a gente tem 18 anos. Aí é totalmente diferente o metabolismo, então rapidinho eu ganhei massa e aí são 20 anos construindo esse corpo que eu tenho hoje sem pressa, e eu quero daqui 20 anos estar melhor do que hoje. Então, eu não tenho pressa com isso, mas em 2020 eu entrei numa crise de ansiedade, e aí eu precisei ir mais profundo na minha espiritualidade, eu precisei estudar mais de meditação, eu comecei a emergir nesse lugar espiritual, aí eu fui buscar a ciência quântica, de Deepak Chopra, de Dispenza, então eu fui buscar um conhecimento que poderia ajudar a melhorar a minha vida. E aí foi quando eu construí essa teoria, quando eu entendi que tem movimentos muito sutis que fazem toda a diferença, e eu coloquei em prática todos eles. Então, tudo que eu vou dizer aqui hoje, eu faço para a minha vida. Tudo eu coloco em prática. Então, foi nessa construção, nessa prática, com esse conhecimento, que eu fui trazendo essa possibilidade de mudança, e hoje o meu corpo representa a minha vida, o que eu repito todos os dias na minha saúde mental e na minha saúde espiritual. Porque eu entendo isso, o corpo ele é a representação concreta de uma construção subjetiva, psíquica e emocional, de um sujeito que sabe exatamente onde ele quer chegar, entende a potência dele. E é isso que a gente precisa buscar, não é estética. Eu sempre falo isso, falo, cara, já tá bom, né? Seu braço tá muito forte, tá? Não existe isso, é um estilo de vida, é uma escolha que eu fiz para mim. Então, isso não quer dizer que a maioria das pessoas pensam, né? Aquele extremismo de, eu quero resultados rápidos, eu quero que mude logo, eu preciso disso. Não é sobre isso, é sobre a ideia de cada dia eu fazendo algo que pode melhorar a minha vida, sabe, Mago? E isso faz com que as pessoas não tenham tanta desespero e tanta ansiedade dessa mudança. Entendam que todos os dias, construindo um lugar mais saudável, elas estão no caminho, sabe? É esse Nossa, lugar. você não falou, você deu conselho. Isso até para mim foi impactante. Agora, Badaró, a mulher esquece a fragilidade. A mulher é forte, a Muito. mulher é potente. Como lidar com esse problema de olhar no espelho, a mulher olhar no espelho e falar: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais e eu quero mais. Como fazer isso como treinador de mulheres? Perfeito. E realmente é isso que acontece. A mulher geralmente nunca está satisfeita com aquilo que ela está vendo, né? Geralmente a maioria das mulheres tem uma distorção da imagem, da própria imagem. Então muitas vezes ela se olha no espelho, por mais que ela evoluam, ela não consegue enxergar a própria evolução. Então, eu como treinador, eu tento direcionar sempre as minhas alunas para que elas percebam as mudanças, não apenas estéticas, como o Kat falou, porque vai muito, muito além da estética, né? Então começa lá no mental, né? Começa nas melhoras de capacidades físicas básicas, como ter mais força, ter mais disposição, ter um sono mais reparador, você consegue dormir melhor com a atividade física. Então, a estética, eu sempre falo que é a cerejinha do bolo. A gente consegue, como é que a gente consegue colocar essa cerejinha no bolo? Com a consistência, com a constância, com todos os dias fazendo aquilo ali, todos os dias, a mesma repetição, não tem jeito, porque às vezes as pessoas acreditam que tem algo mágico, né? Pô, tá tomando alguma coisa, só vai se for tomando aquilo, só vai se for coisa desse jeito, mas não. O que faz realmente a diferença é a consistência, e é isso que eu gosto de colocar para minhas alunas, né, como base. Tenha consistência, siga, faça isso todo dia. É normal você errar um dia, errar 2 dias, volte no outro dia, errou numa refeição, na outra, coma saudável novamente. Então é uma construção, como o Kat falou. Então eu tento, né, levar para elas isso, né? Algo muito mais além da estética. Obviamente que quando a gente fala em treinamento, a gente fala muito em estética, em perda de gordura, aumento de massa muscular. E aí, dentro da construção de um planejamento de treino, a gente direciona para esse objetivo dela também, porque é aquela questão do olhar também, de ela se sentir bem, Sim. entendeu? Então, é nesse sentido que a gente trabalha, com essa vertente que a gente trabalha. Mago, Kat, eu quero contribuir quando você contribua. fala dessa mulher que se olha e nunca está satisfeita, né? Sim.
A gente da área da psicologia, a gente entende muito como isso acontece. Então, a cultura é uma cultura da insuficiência. Então, assim, a mulher, ela já nasce, a mulher e o homem não tem diferença de gênero. O ser humano, ele já nasce numa perspectiva, e isso é do mundo capitalista, isso é do sistema, de insuficiência. Então, nesse lugar de insuficiência, os excessos são sempre vistos como uma possibilidade. É como Freud fala, né, dentro da psicanálise, todo excesso esconde uma falta. Então, ali há uma borda não preenchida de si mesmo, de autoconhecimento, de amor próprio, onde essa mulher ela não consegue ver a potência dela, ela entende que ela é insuficiente, que ela precisa estar sempre fazendo mais, sendo sempre mais para fora, para cuidar do outro, para ser vista e aceita e validada. Isso é nosso, isso é uma construção cultural que a gente precisa, devagarzinho e desconstruindo. Então, mulheres que buscam esse autoconhecimento, que buscam esse lugar de saúde física e mental, elas dão espaço hoje para que outras mulheres e outros homens entendam isso. Não existe esse lugar de suficiência, mas isso é uma construção. Então, quando ela se olha no espelho, ela não consegue se ver realmente. Ela vê todo um padrão, toda uma cultura em cima dela de cobrança, de autocobrança, que ela se perde. Então, é importante ter essa possibilidade de engajamento, dizer você está indo bem, é esse o caminho. Cada evolução tem que ser sempre validada, valorizada. Então, é uma cultura. As pessoas costumam usar o termo assim, tá romantizando, Kátia. Quisera que o mundo fosse mais romântico. As coisas seriam muito melhores, né, não, Com Maga? certeza, com certeza. Mas não, a gente precisa olhar de um lugar de amor. A gente precisa olhar de um lugar de acolhimento. Senão, não vai para o lugar onde a gente está numa sociedade adoecida. Então, do jeito que está, não está dando certo. Ou a gente muda, ou a gente vai para o caos. Então, a mudança está no amor. Tá? Vou fazer uma pergunta que vai mexer com seu sentimento, psicólogo. Quando você olha no espelho, quem você vê? Nossa, para te falar a verdade, eu vejo várias mulheres. Eu chamo de princípio da unicidade. Eu sou parte de um grande todo, sabe, Mago? Eu não consigo me ver sozinha. Tanto é que em qualquer lugar que eu esteja, isso é muito claro, porque eu enxergo e olho todo mundo de um lugar muito profundo, porque eu sou você. O que difere é a posição que a gente está hoje. Então, eu acredito que todos nós emanamos uma energia e somos um só, assim como a natureza. Então, quando eu me olho no espelho, eu vejo o meu propósito, que é justamente levar isso para mais pessoas. Então, eu vejo uma mulher que ela percebeu isso em si, sabe? Ela conseguiu ver isso e isso é incrível, porque eu também tenho meus padrões geracionais. Eu também venho de uma família italiana de mulheres paladino, que são mulheres extremamente fortes, que tiveram que muitas vezes abafar seu feminino e sustentar o seu masculino, sabe? Para ser essa mulher. E meu corpo, ele diz muito sobre isso também. Mas eu fui construindo, reconstruindo, ressignificando isso dentro da psique. Então, eu reconheço essa mulher, eu acolho esse lugar e eu digo, agora é a hora da gente levar isso e construir isso o melhor possível para o mundo. Então, eu vivo pelo meu propósito. E isso me leva para os melhores lugares, eu tenho certeza. E eu amo o que eu faço. A mulher fala bem, mas... Fenômeno. Fenômeno. Gente, Fenômeno. você que chegou no meio do vídeo, não está entendendo nada, assista até o final, você vai entender direitinho o que é construção de mente, corpo e alma. Que é a tríade. Tríade, A exatamente. tríade. Meu amigo, agora vamos falar o seguinte. Como é lidar com uma mulher na TPM para malhar? Engraçado, né? Porque geralmente quando minhas clientes chegam para mim e falam, ó, tô na TPM. E obviamente quando a mulher tá na TPM, alguns hormônios são liberados, ela tá mais sensível. Então, inclusive ela tá mais sensível à dor, né? Então, a ideia é que nesse período a gente diminua o volume de treino, a intensidade do treino, para não causar um desconforto nela. Mas é muito individual. Tem mulheres que chegam para mim, eu tô na TPM, eu quero descontar no treino, hoje eu quero pegar pesado. Então, Tá com raiva. para não bater no meu marido, eu prefiro bater aqui no peso. Então, é muito individual. Mas falando na parte mesmo científica do negócio, a mulher durante o ciclo menstrual, ela tende a perder um pouquinho da capacidade de gerar força. Então, a ideia... Renovando, né? Se preparando. Está se preparando. Exatamente. Então, a ideia é você modular o treinamento ali para deixá-la mais confortável. Entendeu? Porque o que deixa a pessoa mais aderente ao plano, mais consistente ao plano, é você entender o que ela está precisando naquele momento. E entender também a dor da sua aluna, da sua cliente, né? Então, eu trabalho assim, nesse sentido. Mas eu tô tentando pegar, mas não dá pra pegar ele, não. Ele é esperto. Escapa, né? Ele é esperto. A senhorita,
Fala pra mim como que foi continuar seus treinos no período da gestação. Sim, foram 2 gestações, né? Na primeira gestação, eu tive um pouco mais de dificuldade, eu ainda não estava nesse processo tão imersa, mas assim, eu sempre tive o maior cuidado de manter a minha rotina. Nunca imaginei, nunca coloquei a gestação como lugar de vulnerabilidade, de adoecimento. Então, na primeira gestação, eu trabalhei até os 9 meses. Eu fiz o treino de uma forma diferenciada, mas eu mantive. No segundo, que é o Donzinho que tem hoje, vai fazer 13 anos agora em maio, do mesmo jeito, e eu entendo, eu sempre falo isso para as mulheres. É, a segunda gravidez, a terceira gravidez, o corpo vai ficar pior, Kati, porque elas têm medo de mudar o corpo com a gestação, né? Uhum. Eu sempre falo para elas, meu corpo só melhorou depois das gestações, porque eu não abri mão de mim. Claro que tem aquele momento de imersão ali que a gente chama dentro do complexo de Édipo, né, na relação mãe-bebê, que é muito profundo, que você tá pro bebê. Sim. E respeitar isso é muito bom. Às vezes as minhas amigas falam, já tenho 3 meses, eu quero voltar a treinar. Eu digo, como é que você tá? Você tá dormindo bem? Você tá? Não, não tá? Tá tudo bem, fica em casa, descansa, você tá pro seu filho. É esse o momento, não tenha pressa, mas entenda que você tem o seu lugar de amor e você vai precisar cuidar disso. Mas eu sempre tive essa preocupação, principalmente com o Donzinho, agora com 13 anos. Então, eu praticava atividade física, eu trabalhava, sempre cuidei da minha alimentação. A alimentação é combustível para o corpo, manter um corpo saudável, beber bastante água é importante. Então, minhas gestações vieram num lugar fluido. E eu garanto para vocês, meninas, se você tem aí um sonho de ser mãe, porque isso é individual, não é cultural, então você não precisa ser mãe se você não quiser ser mãe. Você materna sobrinho, você materna vizinho. A mulher, ela veio para maternar, mas não precisa gerar para maternar. Ela pode maternar de diversas formas, mas se você deseja aí gerar um filho, fica tranquila, construindo os pilares, cuidando da sua saúde mental, da sua saúde física, você só vai melhorar, porque vem muito mais amor por aí. Mamãe fitness. Eu tenho uma pergunta para te fazer você, mas vou fazer depois. Você vai te pegar nessa questão de mamãe. Olha, Badaró, Badaró, a pandemia ela trouxe alguns benefícios. E um deles foi a conectividade. De onde você está, você consegue falar com A e com B, você consegue trabalhar home office, tal. Nos bastidores, você falou que você dá consultoria, não sei se a palavra vai ser consultoria, talvez eu estou extrapolando, mas você consegue acompanhar seus alunos. Inclusive, eu vi uma gata aqui hoje, que eu não sabia que ela era sua aluna. É a Tati, lá da Zata. Não é, Tati? Está no bastidores. Então, como que foi migrar para o lado a lado, para a tela fria? Fala para nós como foi isso. Eu já trabalho com consultoria online antes da pandemia. Ah, Então, velho já no negócio. não é algo tão novo. Obviamente que com a pandemia, né, as academias fecharam, né, ficaram um tempo fechadas, e aí aumentou a demanda do online. Algumas pessoas querendo um treino para fazer em casa, ou algumas pessoas que tinham a academia em casa, uma estrutura mínima em casa para conseguir fazer seus treinos, ou com o peso do próprio corpo, ou com objetos né, Dia de a dia. casa, do dia a dia. Então, a consultoria online, ela já existia antes da pandemia. E depois da pandemia, ela aumentou, subiu mesmo de forma muito grande. Tanto que eu tenho atletas de bodybuilding. Eu tenho um atleta na Espanha, eu tenho um atleta na Inglaterra, eu tenho um atleta no Canadá, que são acompanhados por mim à distância. E através de videoconferência, a gente faz os feedbacks, né, nas nossas avaliações, porque no fisiculturismo difere um pouquinho, porque a gente tem as poses, então a gente faz videoconferência para ela fazerem as poses, para eu analisar, melhorar, dar consultoria de pose também, ajustar melhor o melhor ângulo de cada atleta. Então, na verdade, o online, ele sempre existiu na consultoria online, né? A consultoria online sempre existiu antes da pandemia. E com a pandemia, a gente conseguiu alavancar mais e nos dá, para mim, que sou treinador, uma liberdade, inclusive geográfica, melhor, né? Porque Verdade. eu não preciso estar em loco sempre. Então, por exemplo, a Tati, que Tati. está aqui nos bastidores, a gente começou um trabalho em outubro, eu fui conhecer ela pessoalmente hoje.
Ontem. mesmo? Eu conheci ela pessoalmente ontem. Ela ouviu falar do meu trabalho através das redes sociais, da internet. Então você é famosinho. E aí me procurou. Não, não sou. É famosinho da mulher. Ah, danado. E, a- Fico feliz por isso. e aí a gente começou a fazer um trabalho online e hoje ela está colhendo os frutos dela, porque é fruto da determinação, da consistência, né? Toma uns puxãozinhos de orelha de vez em quando, normal, né? Porque tem aquela situação de sempre não se achar bem, que achar que não está evoluindo, um pouquinho de pressa no processo. Lá atrás nós conversamos sobre isso. Exatamente. Mas estamos caminhando. Bem, a pergunta que eu vou finalizar com ela, depois finalizo com você. A pergunta é a seguinte: é muito fácil falar, mostrar que está bonita, maravilhosa. Fácil falar. Quer saber o seguinte: aplicação dentro de casa. Seus filhos te seguem. Você vai colocar seus filhos para seguir essa trajetória da perfeição, quase perfeição, ou você vai deixar igual assim, livre escolha. Como é que você vai trabalhar a cabeça dos seus filhos? Oh, meu filho, espera de mim. Oh, minha filha, não sei. Eu preciso saber de você como mãe. Como você vai replicar isso? Ou você não vai replicar? Você vai deixar eles andar. Isso, Mago, para mim é muito natural. Então, eu até estava falando isso hoje com as meninas. Eu tenho um filho de 24 anos, o Carlos. Ele adora treinar, ele mudou a alimentação dele, nunca foi imposto para nenhum dos dois. Inclusive, a Kátia entra um biscoito lá em casa? Entra. Entra de vez em quando, assim, tem alguns alimentos que eu não consigo, porque eu vejo como muito prejudiciais, né? Salsicha, o embutido, tem coisas que para mim é muito difícil. É como se eu estivesse dando veneno pro meu filho, literalmente. Então não entra. Mas assim, quer um sorvete? Toma. Nunca proibi os meninos. Carlos, com 24 anos hoje, ele fez a escolha. Ele viu que aquilo era bom para ele e ele escolheu o mundo fitness, ele escolheu uma alimentação mais saudável. Ele tem um momento dele da cervejinha, ele tem um momento dele de desopilar, e isso não é imposto. Não pode ser nunca imposto, sabe? Não, é obrigatório, não é desse lugar. E o Dom tá indo no mesmo caminho. O Dom ama futebol. Ele às vezes fala, mãe, eu quero um cachorro quente. Eu explico para ele, eu falo, filho, você sabe que isso não é bom para você. Você sabe que isso vai te fazer mal. O que você come agora, que te dá um prazer agora, ele vai te dar um prejuízo no teu corpo por semanas. Então, assim, vale a pena mesmo? Então, eu dou sempre chance de dialogar com ele sobre o meu conhecimento. Se eu levo isso para os outros, eu preciso minimamente dar oportunidade para os meus filhos terem isso. Mas sempre foi muito fluido. Os meninos vêm como exemplo, fala, poxa, eu acordo às 4:30 da manhã, eu cuido da casa, eu faço minha meditação, eu assim, não é, sem modéstia nenhuma, eu tô sempre tranquila, eu tô sempre fluida, eu amo o que eu faço, então assim, o lugar que eu ocupo hoje é um lugar que eles olham e dizem, poxa, vale a pena o caminho da minha mãe, sabe? Eu tô vendo que é legal. E aí eles seguem o caminho deles com liberdade de escolha, mas com ensinamento, porque eu acho que é isso que eu quero trazer aqui hoje, que eu levo para a vida. Oportunidade de conhecer, e a partir daí eles dão o caminho de liberdade de escolha. Fitness Bahia Expor, Tigrão Soluções, CREF Bahia, Prefeitura Municipal Teixeira de Freitas, Embasa, Faz Esporte, Anhanguera, Conexões, MIB, e tem outro bem escondidinho aqui, e nós da TV Adrones. Pensa no podcast top, que a gente está aqui com os profissionais da área, profissionais literalmente humanizados, que eu gostei muito de trocar essa ideia. E vou pedir a vocês para deixar uma mensagem para quem está passando dificuldade para chegar, pelo menos a perder 1 quilo. Não estou dizendo para chegar em alta performance, mas para as pessoas que lutam contra ela mesma. Primeiro o técnico, o treinador, e depois nós vamos para a nossa musa, nossa bodybuilder. Ela é bodybuilder também? Não. Não? Não, Sabor, Maurício. Sabor bodybuilder. sabor bodybuilder. Então, mestre Muito bom. dos treinos femininos, manda uma mensagem e o agradecimento a nosso Tigrão Soluções. Manda uma mensagem para a gente, para as pessoas que têm essa luta incansável contra elas mesmas. A Kátia, inclusive, vai falar muito melhor que eu sobre isso, porque vai muito mais além do físico, Perfeito. né? Muito mais além do físico. Mas o que eu sempre falo para as pessoas que pensam em desistir é que
o 1%, o meio por cento que ela melhore naquele dia, que ela vá na academia, que ela se cuide, que ela faça algo por ela, vai fazer diferença na vida dela. Então, todo dia ela fazendo aquele meio por cento, 1%, 10%, daqui a pouco vai tornar um processo natural para ela. Então, a ideia é não desistir do seu objetivo e ter sempre a escolha do amor próprio. Perfeito. Seu arroba, meu filho, bonitão. Fala pra cá. Meu arroba é o Victor Badaró, treinador. E aí eu vou agradecer agora meu amigo Tigrão Produções pelo convite, né? Inclusive, a Kátia está aqui porque eu intermediei esse diálogo entre... Porque ele me segue, eu já fui treinador de Tigrão, já fui treinador de Tigrão. E aí ele me segue nas redes sociais e viu alguns posts meus com ela. E aí, cara, gostei, aquela sua aluna, era psicóloga e tal. O que que você acha dela vir aqui palestrar no meu evento e tal? Aí eu conversei com ele, conversei com ela, a gente alinhou tudo. E você tá vendo que a escolha Foi excelente. foi excelente, né? Excelente. Obrigado, Badaró. Que Deus abençoe você no seu retorno. Amém, E muito obrigado. força no coração, foco nos músculos e bota as mulheres pra ficar top, meu irmão. Show de bola. Ele sabe fazer isso. Agora, ela, a nossa psicóloga que chegando, a loura tava desfilando lá embaixo, eu só observando. Eu falei, essa loura tem uma pegada da Bahia. É na Bahia. Aí, Loura retada. Loura, é o seguinte. Infelizmente, o tempo tá acabando, porque eu gosto de bater papo. Você viu, né? Tá, galera? é bom, é bom. Eu gosto de bater papo. Vocês passaram uma mensagem excelente. Que bom. Uma mensagem que ficou gravada no meu coração. Porque quando você vê o estereótipo, você pensa que vem coisas que talvez não somam. E vocês provaram que tem músculo e tem inteligência bastante para passar para a gente. E você é mais emocional. Eu preciso que você passe uma mensagem para a dona de casa que está com o bebê nesse exato momento e querendo tirar aquelas banhas de gestação, e também as meninas que olham no espelho e se sentem tão mal, e às vezes não é isso. Às vezes ela está. Ele falou da distorção. Isso. Às vezes está sendo aquela distorção e não é isso. Então eu preciso de você como psicóloga, como uma mulher fitness, uma mulher que chegou, teve foco, tem foco e chegou, mas isso não é qualquer pessoa que chega. Eu preciso dessa mensagem. E nosso amigo Tigrão Produções, obrigado por dessa oportunidade para a TV Abroad, para estar entrevistando, para estar conversando com pessoas de alto quilate no mundo fitness. Com você. Perfeito. Agradecer também a Tigrão pelo convite, agradecer a você por estar aqui conosco hoje, transmitindo essa fala de amor e de conhecimento. Isso é muito importante, ter esse espaço, né, coletivo de levar essa fala para mais pessoas. E o que eu tenho para dizer para todas as mulheres é: acolha teu corpo. Um corpo que ele é negado, que ele é resistido, ele não tem como evoluir. Teu corpo é o templo da tua alma, do teu espírito. Então, assim, sempre há a possibilidade de evolução. Nós viemos nessa vida para evoluir. Então, assim, essa mamãe que está aqui agora, que acabou de gerar um filho, que está no puerpério, acolha esse momento, viva ele. Entenda que isso é um processo. Nós vivemos de ciclos. Todo ciclo tem começo, meio e fim. E tá tudo bem. Então, esse é o momento de parar e acolher, se acolher, né? Acima de tudo, entender que você está fazendo agora, o que você está construindo agora, foi uma escolha sua e que isso não impede você de ficar bem. Você vai ter tempo e vai construindo uma rotina que pode levar a uma excelência melhor do que foi antes de ser uma mãe. Mas esse processo de acolhimento do teu corpo, esse processo de amor, ele é fundamental para a evolução. Então, se ama, se cuida, você é incrível, a potência está em todas nós. Mulheres são seres extremamente potentes, têm uma força gigantesca em todos os sentidos, abafada, calada por séculos, sim, eu sei, mas a gente pode juntas construir esse lugar de amor coletivo. Então, se cuida e se precisar de ajuda, se sentir que não está dando conta sozinha, busca ajuda. Tem profissionais de excelência que podem te ajudar, psicólogo, treinador. Então, a gente tem disponível para a gente pessoas com conhecimento que pode ajudar você a enxergar além do que você está vendo agora, tá bom? Comunique-se bem. Faltou um detalhe. Qual é seu arroba?
Vamos lá, @KatyPaladino, com Katy, Paladino com 2 L's. Então lá a gente tem muito conteúdo legal, principalmente voltado para as mulheres. Eu também sou especialista em autismo, eu faço essa conexão do autismo com esse lugar de amor, com esse lugar de empoderamento. Eu trabalho com autismo há 20 anos, é o meu flow, eu amo. Trabalho com mães atípicas, cuido delas para elas ficarem bem, para cuidar dos filhotes. Então vai lá que você vai curtir muito o conteúdo. E você que está em casa, sentiu a pegada aí da Fitness Bahia Expo? É daí para cima. Pensa num lugar top aqui em Teixeira de Freitas. Essa primeira feira que o grupo, vou falar grupo que Tigrão tem várias empresas, né? O grupo Tigrão Soluções está trazendo para você, juntamente em parceria com a TV Abrodes. E você, até a próxima. Olha, não perca não, que daqui a pouco tem outro podcast. Fui!